Senhor presidente, apenas para ressaltar a importância de um ato como esse, da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, e a aprovação ou não do nome desta senhora ministra do Tribunal Superior do Trabalho para exercer a vaga no Supremo Tribunal Federal. Este ato se reveste da mais importante envergadura constitucional e republicana. Ele faz parte do que se denomina do mecanismo de controle do Legislativo sobre o Judiciário e sobre o Poder Executivo, para se evitar a hipertrofia, a superforça de um poder em detrimento da outra. Com todo respeito à Sua Excelência, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a doutora Rosa Maria Weber, eu participei da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Penso que um dos requisitos constitucionais para a envergadura de ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, não se encontra presente. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho não respondeu às questões propostas por vários senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Este ato, mais uma vez, se revela significativo. Fizemos mais de 10 perguntas, muitas não foram respondidas. Com todo respeito à Sua Excelência, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, penso que falta um dos requisitos expressos no artigo 101 da Constituição da República. Faço isso fundamentado na independência do meu cargo de senador da República e com fundamento no artigo 53 da Constituição republicana. Nada pessoal contra a ministra. Teve alguns comentários em relação à ministra agora em votação no nosso plenário. Ela foi à sabatina na Comissão de Justiça e eu tive a honra também de estar lá e poder ouvir toda a arguição. Foi uma arguição de mais de 6 horas, onde todos os temas foram abarcados. A ministra tem algumas qualidades que são extremamente importantes, que eu até como cidadã brasileira gostei e gostaria de ver presente em todas as cortes desse país. Primeiro, bom senso, serenidade, competência, humildade. E quanto às críticas levantadas pelo senador Pedro Tax, ela pode não ter respondido algumas questões, mas eu perguntaria se algum jurista, algum ministro de outro tribunal ou até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal teriam respondido a todas as questões que ali foram colocadas, até algumas questões que realmente mostraram o saber do nobre senador. Mas isso não implica a ignorância da concorrente. Isso não implica. Ela se mostrou extremamente preparada, tem uma folha, um currículo altamente louvável, e eu diria aqui, nós não temos também senador nessa casa que possa responder a contento sobre o seu campo de especialidade ou na área que ele sabe mais, porque é impossível. Agora, o que tem que saber é a competência e a integridade para poder, quando não tiver todo o conhecimento sobre a questão, ter a humildade de procurar esse conhecimento e aí ter a capacidade de colocar um julgamento com tranquilidade e o bom senso que a ministra demonstrou nesse interrogatório. Ouvi atentamente a palavra dos meus antecessores e quero dizer a Vossa Excelência, no quesito reputação ilibada, a ministra Rosa Weber é campeã. Primeiro, é uma magistrada de carreira, seguiu tranquilamente sua carreira, chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, é uma pessoa humilde, é uma pessoa serena e é uma pessoa sensata. Acontece que a Constituição, além da reputação ilibada, põe outro requisito para que os senadores possam analisar. No caso, o notável saber jurídico. E notável saber jurídico
não significa que a pessoa tem que responder a todas as perguntas. Eu lembro que, por exemplo, em relação ao ministro Luiz Fux, eu fiz várias perguntas na área penal, o ministro não respondeu nenhuma, quando sabatinado aqui. Mas não saiu ninguém dali sem a impressão que o ministro era um gênio. O ministro Luiz Fux é um gênio do direito. Também participei de outras sabatinas, por exemplo, ministro Carlos Brito, que muitas vezes vota completamente diferente do que eu penso, mas o ministro Carlos Brito é um homem preparado, é um homem que tem demonstrado no Supremo o que demonstrou na sabatina. Ele é um homem que certamente sabia muito. Quem vai para o Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, tem que lecionar, não pode aprender. E é óbvio que o candidato não é obrigado a responder a todas as perguntas. Mas em relação à ministra do Tribunal Superior do Trabalho, que pode se tornar ministra do Supremo Tribunal Federal daqui a pouco, nós temos que reconhecer. A ministra não deu conta de ser sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça. E eu repito, muitos juristas no Brasil acabaram externando a mim, pessoalmente, e outros senhores senadores, a fragilidade da ministra. E nós temos que reconhecer o seguinte: por exemplo, para ser ministro do Supremo, ou tem que ser amigo do presidente, ou tem que ser próximo do presidente. Isso não me incomoda, não. O ministro Gilmar Mendes era amigo do presidente Fernando Henrique Cardoso e se transformou num grande ministro. Ministro Carlos Aires Brito, e de idêntica forma, ministro Lewandowski, amigo do presidente Lula e se transformou no grande ministro. Então, a rejeição não é pelo fato dela ser amiga da presidente Dilma, porque de alguma forma a pessoa tem que estar próximo de quem indica. Não é esse o quesito, isso não me preocupa de forma alguma, mas me preocupa o fato da ministra não ter demonstrado aqui que tem um notável saber jurídico. Portanto, eu particularmente, com todas as ressalvas em relação ao que foi dito aqui, e reconhecendo que ela tem reputação ilibada, é uma grande pessoa, é uma figura bastante afável, é humilde, como foi dito, mas ao que demonstrou aqui na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça, ela não tem notável saber. Não tendo notável saber, ao meu modo, ao meu entendimento, e aqui não quero ofender a quem quer que seja com isso, mas eu particularmente votarei contra a sua